Boa noite, boa noite, boa noite, igreja, boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez na casa do Senhor, mais uma vez reunidos para louvar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sejam todos vocês muito bem-vindos, vocês que estão aqui conosco presencialmente, vocês que estão online conosco, conectados. Sejam bem-vindos à nossa IBEV. Somos a IBEV, Igreja Batista Esperança Viva. E esse nome eu gosto muito. Eu sou apaixonado pelo nome da nossa igreja, Esperança Viva. Essa esperança, é nessa esperança que nós vivemos. E eu quero aproveitar e convidar os irmãos para abrir suas Bíblias na carta de 1 Pedro, primeira carta de Pedro, para a gente meditar nessa esperança que eu estou me referindo. Enquanto isso, eu vou falar para os nossos amigos que estão conectados na internet, que o nosso endereço aqui da IBEV fica na rua Nair Bonato Tozin, número 237, Mauá, Colombo. Vocês são convidados a estarem aqui presentes conosco nos próximos cultos. Será um prazer para nós e vocês serão ricamente abençoados, tenham certeza disso. Amém? Todos acharam? 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, para nós, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa esperança viva? Eu posso ouvir, então, um glória a Deus bem forte de todo mundo? Amém, amém. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, é verdade. Vivemos coisas que, neste momento, eu vou pedir para os irmãos esquecer um pouco. Esquecer um pouco o que tem acontecido no mundo, o que tem acontecido próximo de nós, a Covid, a guerra, tudo isso é verdade, a gente não pode fingir que não está acontecendo. Está acontecendo sim, mas nós temos a esperança viva que há em Cristo Jesus. Então eu convido o irmão para a gente estar agora adorando ao nosso Senhor. Antes disso eu quero dar alguns avisos e nós vamos fazer uma oração antes disso. No bolsinho da tua cadeira tem, para os nossos visitantes, você preencher o seu nome, o seu telefone, o seu contato, que a igreja quer te conhecer. Você que nos visita, que está online, também, deixe seu contato, deixe seu telefone, seu e-mail, que nós iremos fazer contato com você. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você. Amém, meus irmãos? Além disso, no bolsinho também da cadeira, tem um envelope, é um envelope de dízimos e ofertas. Tem canetas, tem lápis, que vocês podem utilizar, então, para fazer suas ofertas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso amado Deus e querido Pai, nós queremos, ó Deus, nesta hora, Paizinho amado, colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, colocar, ó Pai, a tua igreja diante de ti, meu Deus. Ó Senhor amado, pedindo que o Senhor venha a derramar, meu Deus, as tuas bênçãos sobre a tua igreja nesta noite. Ó Deus, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz, para ter um encontro contigo, meu Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor se revele, ó Deus, para cada um de nós,
para cada um daqueles que aqui estão, para cada um daqueles que estão conectados. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Pai querido, para que o Senhor não deixe, meu Deus, que ninguém saia do final deste culto da mesma forma que entrou. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, renovados, com a nossa esperança viva no Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor vá de encontro aos nossos irmãos, aos nossos conhecidos que estão enfermos, ó Deus. Ó Pai querido, tenha misericórdia, cura, Paizinho querido, cura os nossos irmãos, cura os nossos amigos, cura, Pai, aqueles que estão clamando pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos este tempo, entregamos este culto ao Senhor. Receba, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós estamos falando de esperança viva, e só tem esperança viva quem tem fé. E só tem fé quem confia. Então, aqueles que confiam no Senhor, fiquem de pé e vamos louvar a Deus agora. Amém? Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em roupa de Jerusalém, que são os montes, assim é o Senhor, em conta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Roda de Jerusalém, estamos montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cai-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Cale-se diante dele, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, os que confiam no Senhor. Aleluia! Como é bom poder confiar nesse Deus que é esperança viva. Como disse o irmão Mauro, pode ter guerra, pode ter Covid, mas quem está em volta das mãos do Senhor não se abala. Sem Jesus não dá, mas com Jesus ele disse que seríamos mais do que vencedores, apesar das aflições que o mundo nos oferece.
Jesus pagou um alto preço por você e por mim. Um alto preço que nos redimiu. Um alto preço que nos transforma. Porque Ele te ama. E pela força do Espírito Santo, nós podemos vencer. Vamos cantar esse hino. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E redimimos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Cada lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço. Sei que foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos um. Para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensou em você naquela cruz. Ele pensava em mim. Ele pensava em nós aqui. Pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Abalado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós vamos vencer. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos andar. Aleluias. Como é bom ter essa certeza de que um alto preço foi pago por você e por mim. Porque Ele nos queria aqui hoje. Sabia que Jesus sabia que você ia estar aqui hoje? E Ele tem algo especial para você nesta noite. Ele te trouxe aqui. Você não veio por acaso. Deus tem algo especial para você. Você que está aí no Face, esse tempo é especial.
Deus quer falar com você. Pare tudo. Só não desliga o celular, mas o resto você desliga tudo. Pensa em Deus. Quebrante o seu coração. Deus quer mudar a sua vida. Nós temos alguns motivos de oração, mas nós temos um motivo de gratidão. O irmão Jacques, da irmã Tati, ele pediu oração por seu irmão que estava com câncer. E ele pediu várias vezes, a igreja orou por isso. E ele mandou um áudio agradecendo, porque o irmão dele havia melhorado. Aleluias, glórias a Deus. Porque a força não está na nossa oração, mas está naquele que escuta a nossa oração. Aleluias por isso. Mas fora isso, nós temos a nossa pastora, temos a família do irmão Rony, a irmã Dani, a Ana Paula, a Ana Júlia. Temos tantas pessoas que estão precisando da nossa oração. Então, nessa hora, agora aqui, unidos como família, se você quiser fazer com a sua família, dar uma juntadinha aí entre a família, pode, porque só com a família pode. Se não, se ajoelhe e tenha um momento de oração. Se una, tenha os teus olhos fitos na cruz, naquele que pagou um alto preço e que tem algo especial demais para a sua vida. Jesus te ama e Ele quer falar ao teu coração nesta noite. Então agora se derrame, porque é na força do Espírito Santo que nós vamos vencer. Coloque diante de Deus agora o teu pedido de oração. Se você quiser ajoelhar, se você quiser se juntar com a sua família, se quiser fazer individual, mas agora é um momento de oração contigo. Você e Deus. Esquece tudo que está ao redor. Você e Deus. Fale com Ele nessa hora. Entregue para Deus aquilo que está no teu coração. Um anseio, uma necessidade, desemprego de alguém. Pode ser o seu desemprego. Pode ser a sua saúde, pode ser a saúde de alguém. Mas creia no Espírito Santo que tem a força. É Ele quem te dá a vitória. Porque a nossa esperança é Jesus. Deus, a tua igreja está aqui prostrada, Pai. Se derramando diante de ti. Colocando diante de ti os nossos corações, ó Pai. Gratidão pela restauração do irmão Jacques. Porque o Senhor tem operado maravilhas na vida dele também, Senhor. Obrigada, Pai. Porque o irmão Jacques pode estar sendo um instrumento teu naquela família, Deus. Continue a operar ali, Senhor, a fazer um milagre. Deus, também colocamos agora nesta hora a nossa pastora Ronilce, pedindo que o Senhor esteja com ela ali onde ela está. Que ela sinta o teu toque. Assim como a Dani, o Rony, suas filhas, Ana Paula, Ana Júlia, Luiz Carlos e tantos outros que também precisam do teu toque, ó Pai. Assim como o Senhor fez com Daniel, toca, Pai, e coloca de pé, dá vigor, restaura, Senhor, para que esses teus servos continuem a caminhada que o Senhor tem preparado para cada um deles. Mas agora eu peço que o teu Santo Espírito caminhe aqui, ó Pai, e ali com os meus irmãos que estão na internet. Que o teu Espírito caminhe. Que o Senhor toque no coração de cada um que está aqui. Deus, olhe lá no fundo, aquilo que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Deus, vai no fundo dessa alma. Quebranta corações, ó Deus. Que essa noite seja uma noite de transformação, uma noite de restauração, uma noite de salvação. No nome de Jesus, para a honra e glória do teu Filho, que é a nossa única esperança, em quem nós confiamos, porque pagou um alto preço por nós. E eu sei que na força do Espírito Santo nós venceremos, e unidos como igreja, como família IBEV, unidos iremos vencer, ó Pai. No amor de Jesus é que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Unidos iremos, cante com força aí.
Pode se assentar. Boa noite, irmãos. Paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar compartilhando uma palavra. Que está em Malaquias 3:10. Que o Senhor fala assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Meus irmãos, quando eu leio esse versículo aqui, que diz, tragam o dízimo todo ao templo do Senhor, eu entendo, tenho esse entendimento e creio no Senhor, pela fidelidade do Senhor. Ele falou ao meu coração, há uns tempos atrás, né, que eu não tinha esse entendimento, eu não acreditava no Senhor. Então, quando eu leio esse versículo aqui, tragam o dízimo todo, é que eu trago os 10% do dízimo que pertence ao Senhor. Porque hoje eu creio no Senhor, na fidelidade dEle, porque tudo vem do Senhor, né? Deus me deu a vida, Deus me deu um trabalho, e eu sou muito grata ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E me alegra muito, porque todo começo do mês, antes eu orava ao Senhor, Deus, eu quero ser fiel. E eu não era fiel aos 10% do dízimo, né? E eu orava ao Senhor, eu quero ser, Senhor. Coloca no meu coração, dá entendimento, e eu quero crer no Senhor. E eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu entendimento, e eu creio nele. E glórias a Deus pela fidelidade do Senhor na minha vida. E quando eu leio esse versículo que fala no derramar, abrir as comportas dos céus, meus irmãos, eu posso declarar em nome de Jesus para vocês que o Senhor tem derramado das comportas do céu na minha vida, na minha casa, não só na minha casa, na minha despensa, mas na minha família. Eu estou falando isso para vocês porque eu queria compartilhar um testemunho, uma bênção recebida de uma cunhada minha. Perdão, Ana Cristina, rapidinho. Acho que foi em 2021, teve o Chá das Mulheres aqui na IBEV, e o meu irmão e minha cunhada estavam fazendo uma visita para mim. Aí eu convidei a minha cunhada, né? Falei, hoje tem, né, o Chá das Mulheres, vai ter uma palavra, você gostaria de me acompanhar? Ela falou, vou sim. Aí ela estava aqui, no momento, né, de fazer o pedido de oração, ela falou para mim assim, eu quero fazer um pedido de oração para o meu sonho. Falou baixinho para mim. Aí eu falei para ela assim, pois faça sim, pode fazer em silêncio aí, com o seu coração, mas de todo o seu coração. Ela fez o pedido de oração do sonho dela, e eu sabia o sonho dela, que era comprar uma casa. Há mais de 10 anos que ela estavam pagando aluguel. Aí ela fez o pedido dela em oração, quando foi em 2021, no meio de uma pandemia, depois de 10 anos, ela estava mudando para a casa nova dela. Glória a Deus. Então, eu queria falar para os meus irmãos, se tem alguém aqui hoje que ainda não crê no Senhor, na fidelidade dEle, ore ao Senhor, porque você vai experimentar o derramar, abrir as comportas do céu na sua casa, em todas as áreas da sua vida. O Senhor, Ele é fiel e nada vai te faltar. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém, aleluias. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar a esse Deus que é soberano. Faz milagres.
dar uma casa, mas que é soberano e Ele quer salvar você. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Você que veio preparado para o seu dízimo, pode vir agora trazer o seu dízimo à frente. Sua oferta também. Lembre da nossa campanha do Adote um Educa. Então, traga a sua oferta também. Se for para o Educa, escreve lá Educa. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. E apesar da glória que tem, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. aleluia. Eu queria chamar As crianças aqui à frente, professora Bena, professora Gisele e todas as crianças venham aqui à frente, pastor Eduardo também. Pode. Nossos grandes homens e mulheres, professora Gisele, professora Bena. Você que está aí, estenda a sua mão para que esse Deus que é soberano tenha liberdade de falar aos corações dessas crianças. E também que ele use o pastor Eduardo para falar aos corações de cada um de nós que está aqui. Vamos orar? Deus, obrigada porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor faz o muito mais abundantemente além, como a irmã Sirlene pôde compartilhar hoje, Deus. Obrigada porque o Senhor transforma as vidas. E nessa hora nós colocamos todas essas crianças que estão aqui, prontas para te ouvir, ó Pai. Usa a irmã Gisele, usa a irmã Bena. Faça, Senhor, a transformação no coração de cada um deles. Que a sua palavra já seja semeada e que o Senhor já marque o dia em que cada uma dessas crianças vão aceitar o Senhor como Salvador, ó Deus. Então, reveste o coração dessas crianças, ó Deus. Usa as professoras ali no culto quando elas estiverem. E de igual modo eu coloco a vida do pastor Eduardo. Que ele seja usado por ti nesta hora, Pai. E nós que estamos aqui, que possamos ouvir o Espírito Santo. Que o Senhor tenha liberdade de ministrar ao coração de cada um que está aqui, através da fala do pastor Eduardo. Aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Que o Senhor ministre em nossos corações nesta noite, ó Pai. Tenha liberdade para fazer o que o Senhor deseja conosco. É no nome de Jesus que eu louvo e agradeço. Amém. Nós vamos ter 2 classes hoje, as professoras vão dividir vocês. Então, vamos lá, pode subir. Vai lá, Arthur, leva as crianças para a classe, o seu amigo, o seu primo.
Boa noite, queridos. Ixi, só tem 2 aqui que me responderam. Boa noite, queridos. Alegria estar aqui mais uma vez. Já pude, nesses últimos anos, estar algumas vezes acompanhando o desenvolvimento, o amadurecimento, o crescimento que essa comunidade tem alcançado graças ao Senhor. Primeira vez que eu vim aqui foi no tempo ainda do pastor Alexandre. Vamos trocar porque aquele estava fraquinho. Essa foi a orientação. E sim, como é gostoso a gente perceber o mover do Senhor nessa comunidade, trazendo pessoas cada vez mais comprometidas com aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um aqui, vendo essa quantidade cada vez maior de crianças sendo alcançadas. Isso é sinal do quê? De crescimento, de amadurecimento. Quando a gente, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, se propõe a cumprir os propósitos do Senhor, o que a gente prova é isso. Crescimento, não só numérico. É lógico que uma igreja que é agradável, ela atrai a simpatia das pessoas, como dizem Atos. Mas a gente está vendo o crescimento como pessoa. A gente está vendo o crescimento nas famílias, nos casais. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, que mesmo que a gente já tenha crescido, ainda há tempo e ainda é tempo de amadurecer. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia rapidamente em 1 Coríntios 13, 11. Um único versículo que a gente vai estar abordando hoje, mas cheio de significado, um versículo extremamente rico e que nos exorta a fazer uma análise do coração e da mente para entender em que estágio desse crescimento nós estamos. 1 Coríntios 13, 11. E a palavra de Deus diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Uma mensagem muito direta, uma mensagem muito simples. E quando a gente está falando de menino, a gente está falando de infantilidade, né? Não é apenas do sexo masculino, mas está falando de crescimento. Eu preciso amadurecer. Teve um tempo em que eu era menino, mas chega de meninice na minha vida. Eu preciso entender em que fase da minha vida eu estou atravessando e entender o que Deus tem para mim. E esse versículo está no final do capítulo 13, o capítulo que fala do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor. Acho que quase todo mundo aqui já ouviu, né? Ou já leu alguma vez. E ele vem em resposta ao capítulo 12, onde são abordados os frutos do Espírito Santo. Só que a igreja de Corinto era uma igreja que vivia de meninice. E eles começaram a querer comparar qual dom do Espírito Santo era mais importante, era mais relevante, e Paulo vem e fala do amor. E depois de falar do amor, ele fala, a gente já não pode mais ficar perdendo tempo com esse tipo de discussão que não faz sentido. A gente precisa ir para o próximo estágio, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer. E aí Paulo instrui a igreja de Corinto a não perder tempo com comparações, com meninices, com besteiras. É isso que Paulo está tentando ensinar. O apóstolo mostra que era tempo de amadurecer. Aquela igreja ainda era extremamente influenciada com as coisas de fora, com as coisas do mundo. E é por isso que ela às vezes fazia uma avaliação distorcida dos ensinamentos de Cristo. E eu pergunto para você nessa noite, eu já faço essa indagação para você, e você não tem que responder para mim, é você com Deus. Como você tem vivido as coisas do Senhor? Como um menino ou como alguém maduro? E a gente precisa ter essa percepção, porque quando eu não me enxergo, eu bloqueio o crescimento, e eu começo a achar que eu sou mais do que realmente eu sou, e eu começo a me contentar com o pouco que eu já conheço, com o pouco que eu já faço, com o pouco que eu já entendo. E o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês essa noite é que nós precisamos entender as fases da vida. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Naquele momento, naquela fase da vida, certas atitudes eram normais.
Para e pensa comigo, você de repente vindo aqui durante a semana e você vai encontrar o irmão Mauro brincando de carrinho aqui. Seria um pouco conflitante, não seria? Ele teve o tempo de agir como menino, mas o Mauro é um homem maduro, é um servo do Senhor, um líder da igreja, e não cabe mais hábitos de menino na vida dele. E todos nós passamos por essas fases de desenvolvimento. E é normal. O que não pode acontecer é a gente estacionar nas fases e parar de se desenvolver. A gente estacionar naquele conhecimento muitas vezes raso e achar que aquilo é o suficiente. E achar porque eu estou vindo na igreja, eu estou no ápice do meu relacionamento com Deus, sendo que Deus tem muito mais para a minha vida e para a tua. Ah não, pastor, mas eu já estou participando de um PGM também. Legal, você está sendo encharcado das coisas do alto, mas tem mais. Não, pastor, eu já sou um dizimista. Glória a Deus, é uma premissa bíblica. Que todos nós sejamos. Não porque o pastor quer, a pastora, a Cris, alguém está falando, porque está na palavra. E quando eu começo a compreender isso, eu começo a aplicar na minha vida e eu deixo de agir como um menino. Ah, mas o Senhor sabe que está difícil lá em casa. Não, realmente, talvez esteja. Como está para grande parte das pessoas aqui. E a grande maioria continua sendo fiel e entendendo o seu propósito. Porque não quer mais agir como menino nas coisas do alto. Quer viver a totalidade daquilo que Deus tem para a vida de cada um aqui. A gente precisa passar pelas fases, né? Primeiro a gente mora com os pais. Depois a gente compra a nossa casa. Faz parte do processo. Você primeiro estuda. Você faz cursos, você se capacita para ser um melhor profissional. Fases da vida. Você vai amadurecendo. Primeiro você namora. Cuidado nesse primeiro você namora, tá, gente? Dentro dos padrões bíblicos, tá? Senão tem gente que acha que tem que sair namorando um monte de gente para ver se acerta a pessoa. Não é isso, não. Mas você conhece a pessoa, vê se você está vivendo, você tem o mesmo propósito de vida com ela, e aí você alinha os dois propósitos aos propósitos do Senhor para a tua vida. E aí você se casa. Então são as fases da vida, e a gente tem que passar por elas, mas a gente não pode estacionar. É crescimento contínuo. E assim, meus irmãos, eu lembro da minha conversão, quando eu, há 10 anos atrás, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e, meu Deus do céu, gente, a quantidade de meninice que eu trazia para dentro da igreja era um negócio tremendo. Então você precisa primeiro ser ensinado, alimentado, e aí você começa a ser desafiado às coisas do alto, né? Eu comecei a frequentar a EBD. Quem aqui está estudando a palavra de Deus? Levanta a mão. Aí, temos alguns, dá para melhorar, dá para aumentar, faz parte do desenvolvimento. Se eu quero viver mais do Senhor, eu preciso estar envolvido com as coisas do Senhor. E daí eu fui estudar um pouco mais na EBD, eu fui ser discipulado, eu precisei de pessoas mais maduras e experientes para que me ensinassem algumas coisas, enquanto pai, enquanto marido, enquanto profissional, enquanto filho, enquanto servo, para que eu rompesse com a fase da meninice. E pudesse estar crescendo. Depois vem faculdade teológica, vem ordenação pastoral, e assim a gente continua. Buscando o crescimento para a honra e glória do Senhor Jesus. O que não dá para fazer é ficar parado, achando que aquilo que a gente tem é o suficiente. A gente precisa entender que certas experiências com Deus, a gente só vai viver quando estiver maduro. Não teria como colocar o Mauro, ministrar pessoas dentro da PEP 1, sem que ele tivesse uma bagagem de caminhada cristã. PEP 1, né, irmão? Falei certo. Sem que ele tivesse uma caminhada com Jesus. Sem que ele tivesse restaurado algumas áreas da vida dele. Sem que ele já não fosse o velho Mauro, mas vivesse aquilo que Deus tem para a vida dele. Para que ele pudesse ser bênção naquele lugar, ele precisava abandonar algumas meninices. Maturidade traz responsabilidade, meus queridos. Agora a pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Porque, gente, de verdade, viver no raso é muito mais fácil.
viver na superficialidade de um relacionamento com Deus é muito mais suave. Provavelmente você não vai passar por confrontos, provavelmente você vai continuar levando a vida do teu jeitão, mas talvez o teu jeitão não seja o jeitão de Deus. Então é preciso ser maduro o suficiente para entender, Senhor, do jeito que está, não agrada ao Senhor. E eu quero mais. E eu vou buscar mais. E eu vou me envolver mais nas coisas do Senhor para que eu possa viver em maturidade. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Opa, houve uma ruptura. Aqui houve uma ruptura. Quando eu me tornei homem adulto, não estamos falando de gênero, estamos falando de idade, volto a dizer. Quando eu me tornei homem, quando eu me tornei adulto, quando eu fiquei mais maduro, eu parei com aquele monte de besteira que eu vivia. Eu entendi um pouco mais o que era viver o relacionamento com o Senhor. E aí já não cabiam certos hábitos. Chega um momento da vida em que algumas atitudes não são mais aceitas. E uma série de responsabilidades chegam. Se eu quiser construir algo em minha vida, se eu quiser fazer algo relevante na minha vida, para o reino de Deus, não tem como ficar sentado em casa assistindo Netflix. Desculpa, gente, não tem. Não tem como ficar levando a vida como se não existissem desafios no âmbito espiritual. Não tem como eu viver conformado com o pouco que eu conheço e com o pouco que eu já experimentei do Senhor. É preciso trabalhar, é preciso me esforçar, é preciso me capacitar. Não porque eu quero ser melhor do que alguém, não, mas porque eu quero ser melhor do que quem eu era ontem. Para a honra do Senhor Jesus. E ter essa percepção é sinal de maturidade. É sinal de que eu estou entendendo que há uma necessidade de, como igreja, avançarmos. Quem aqui conhece uma família ou um casal que está passando por dificuldades? Sério? Os demais não conhecem? Glórias a Deus por isso. Que bom. Que bom. E o que a gente vai fazer? Agora, se eu não tiver maturidade para abençoar essas famílias, abençoar esses casais com a minha vida, em vez de ajudar, eu sou capaz de atrapalhar ainda mais. Se eu não tiver o discernimento, não tiver o conhecimento que a palavra do Senhor, os princípios que a palavra de Deus me orientam, eu não vou ser um bom conselheiro, eu não vou ser um ajudador, eu não vou ser um bom ombro amigo. Porque sabe o que acontece quando eu não estou cheio da palavra? Eu vou falar para essas pessoas aquilo que convém a mim. E na hora de você cuidar de alguém, meus queridos, de verdade, o eu acho, eu penso que, na minha opinião é assim, não significa absolutamente nada. O que vai fazer a diferença é o que a palavra de Deus diz a respeito do assunto. Isso faz a diferença. Agora, se eu não conheço a palavra de Deus, o meu comentário vai ser, eu acho, eu penso que, na minha opinião. E a pessoa vai continuar imersa no buraco, num lamaçal, e a gente, na verdade, não contribuiu em nada. Então, a gente precisa investir no nosso amadurecimento. A gente precisa abandonar as coisas superficiais do Senhor. Não dá para ser um cristão tendo como único dia de relacionamento com o Pai o culto dominical. Me desculpa. Você pode ser extremamente regular nos cultos dominicais e no PGM, mas se você não tiver o teu tempo de oração, o tempo do secreto com o teu Pai, o tempo de palavra, desculpa, gente, não vai ter crescimento. Você pode ser crente há 40 anos, 30, 20, como alguns gostam de dizer, nasci em berço evangélico. Se você não tiver intimidade e rotina com o Deus da palavra, através da palavra de Deus, você é um mero religioso. E, gente, de verdade, vai ter muito religioso que não vai para o céu. E entender isso é sinal de maturidade. Não adianta ser membro de uma igreja se eu não pertencer ao corpo de Cristo. Isso tem que soar no meu coração, isso tem que fazer a diferença.
Agora, existem pessoas que dizem querer construir algo com o Senhor, mas não investem nesse amadurecimento. E é por isso que elas ficam estagnadas. Para e pensa comigo aqui, quem aqui já é pai ou mãe? Bastante gente, né? As crianças continuaram mamando até os 12 anos, 15 anos, 18 anos? Não. É lógico que não. O leite materno, ele é fundamental até certa idade. Ele é essencial. Mas para que depois o organismo, toda a questão todo o aparelho digestivo se desenvolva, há uma necessidade de mudança de alimentos depois. A criança carece de mais proteínas, de mais vitaminas, e aí você sai do leite materno e vai para os NAN da vida, e sopinhas, e depois já vai para a comidinha normal, e você vai às vezes na pediatra e ela diz que, a criança está faltando ferro, vai ter que comer bife de fígado e beterraba e não sei o quê, para que ela faça o quê? Cresça saudável. Então a gente precisa entender que existem alimentos que servem até um certo tempo. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então eu preciso me alimentar de coisas consistentes da palavra de Deus e constantemente para que eu amadureça, para que eu cresça, para que eu me desenvolva da maneira que o Senhor Jesus espera que eu me desenvolva. Então é assim, eu conheço algumas pessoas que durante o dia, eu não sei aqui se alguém aqui já viu aquele programinha que tem no YouTube que fala assim, Minuto com Deus. Isso daí é menos do que o leite materno, gente. Isso daí é menos do que a papinha. E tem crente se alimentando do minuto com Deus. Se Ele é teu Pai, se Ele é teu Senhor, se Ele é teu Salvador, se Ele é tudo para você, como é que você vai ter de comunhão com Ele 1 minuto com Deus por dia? É raso demais. E a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano e repensar. Mas a questão não é assim, mas o fulano consegue ler, o irmão Mauro, ele lê a Bíblia todo dia e ele não fecha a Bíblia enquanto ele não lê 10 capítulos. Não é uma competição. A gente não está buscando performance, não é isso. Mas eu preciso entender que para viver algumas coisas com o Senhor, 1 minuto com Deus não vai adiantar muito, não. Daí vai passar 2 anos, 5 anos, 10 anos e o negócio não mudou. E eu continuo crendo nas mesmas coisas, porque eu me alimentei apenas do leite. E esse versículo diz assim, que é pelo exercício constante da alimentação sólida que crescemos fisicamente. É pela constante alimentação das coisas do alto que nos tornamos espiritualmente saudáveis. Agora, tem gente, meus irmãos, de verdade, que... Obrigado, meu irmão. Que não consegue se alimentar das coisas do alto, porque está empanturrado das coisas do mundo. É que as crianças não estão mais aqui, boa parte delas, né? Mas assim, se eu fizer uma pergunta, Mariana, a mãe deixa comer chocolate antes do almoço? Não deixa. Não deixa. Por que os pais não deixam os filhos comerem as bobageiras da vida antes da refeição principal? Porque senão, na hora de comer aquilo que é saudável, elas já vão estar de buchinho cheio. Elas já vão estar satisfeitas, de certa forma, daquilo que a gente chama de porcaria. Agora tem gente que está se enchendo de porcaria do mundo e por isso não consegue comer as coisas do alto. É piada de duplo sentido, é filme com erotização, são essas novelas que são, desculpa com a palavra agora, tá, meus queridos? Que são um lixo. Onde tem uma série de confusões que arrebentam com as famílias. Mas estão lá, se alimentando daquela porcaria. Estão lá, é livro ruim, é filme ruim. E só se alimentando. Mas é lógico que na hora que for provar das coisas do alto, você vai estar tão cheio dessas coisas que não dá vontade. Não cabe mais.
Teu HD já está cheio de muita coisa que não presta. E a gente precisa entender que eu preciso ser seletivo naquilo que eu absorvo do mundo, para que eu seja mais parecido com Jesus. Adultos que se alimentam das coisas do mundo não terão espaço para as coisas de Deus, pois estão empanturrados de porcaria. Tem um princípio da psicologia que diz que você se torna cada vez mais parecido àquilo que você está sendo mais exposto. Então, se eu quero ser mais parecido com Jesus, a minha exposição às coisas de Jesus tem que ser a coisa mais rotineira da minha vida. Porque se eu só absorvo as coisas do mundo, eu vou ficar cada vez mais parecido com o mundo, mesmo vindo todo domingo na igreja. Mesmo indo no PGM, mesmo sendo um dizimista. Talvez a minha intenção seja boa, mas ela precisa estar cheia daquilo que Deus tem para mim. Terceiro ponto, queridos, nós precisamos nos alimentar daquilo que nos fortalece, daquilo que nos preenche, daquilo que de verdade nos sacia. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. E sabe o que é interessante nessa afirmação de Jesus? Ele falou isso, e às vezes a gente dá uma romantizada nas palavras de Cristo, de uma maneira muito enfática. Jesus falou isso aqui pouco tempo depois da segunda multiplicação de pães e peixes, quando uma galera estava seguindo ele, sabe em troca do quê? Mais pão e mais peixe. O povo só queria milagre e prodígio, mas não queria Jesus. O povo só queria saciar o estômago, mas não queria saciar o espírito. E aí ele vem com essa palavra que às vezes a gente olha com uma certa mansidão, mas que ela é muito dura. Não venha atrás de mim buscando pão para encher seu estômago. Venha atrás de mim para encher a tua alma, o teu espírito, o teu coração, e eu vou te dar muito mais, a ponto de você nunca mais ter fome. É isso que Jesus está falando aqui. Mas tem gente que só procura Jesus para encher a barriga. E aí fica sem os dois. Sem Jesus e continua com a barriga vazia. Jesus respondeu: está escrito. Isso aqui Jesus refutando Satanás, o inimigo das nossas almas, gente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa aqui foi a resposta de Jesus, quando Satanás tentou persuadi-lo a transformar pedras em pães. Satanás estava tentando fazer com que Jesus matasse a sua fome física, depois dos 40 dias e 40 noites, jejuando, buscando a presença de Deus. Mas Jesus é muito claro, estava focado, ele não queria meramente encher, ele não queria só resolver o problema, ele não queria resolver aquela conta atrasada, ele não queria resolver só aquele câncer, ele não queria resolver o casamento ruim, ele não queria resolver só aquele filho que está afastado. E muitas vezes a gente age assim. E Jesus vem e fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eu estou aliançado com essa palavra, existe muito mais possibilidade de eu perceber o mover do Senhor, mesmo com o filho longe, mesmo com o casamento bagunçado, mesmo com a despensa vazia. Porque aí eu estou falando com o pão vivo, aquele que sacia a necessidade de todos nós. Já chegando no nosso final aqui, meus queridos, ainda no Evangelho de João, a palavra de Deus diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4:34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E eu comecei esse sermão com uma pergunta e eu vou terminar esse sermão com duas perguntas. Qual tem sido a sua comida? Do que você tem se alimentado? Onde você tem buscado saciar esse vazio que existe às vezes, muitas vezes dentro de nós?
Nas coisas do alto ou nas distrações do mundo? E eu não falo isso, gente, de maneira alguma para pesar a mão sobre ninguém, de jeito nenhum. Vocês podem ter certeza que na hora que a gente está construindo um sermão, quem leva o primeiro soco no estômago é o pastor. Porque em cada um dos ensinamentos eu me identifico. Eu me localizo, eu me percebo, eu sou constrangido para que algo novo aconteça na minha vida e eu possa viver esse amadurecimento. E a segunda pergunta que eu te faço, e a gente já vai encerrar. Você tem fome do quê? Você tem fome do quê? De ter os desejos, de ter as ambições saciadas, ou de viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Volto a ler. A minha comida, aquilo que me nutre, aquilo que me sustenta, aquilo que me preenche, aquilo que me leva a um desenvolvimento maior, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa tem que ser a nossa fome. Diariamente, hora após hora, buscar as coisas do alto, para poder viver de maneira que venha agradar ao nosso Senhor. Esquece quem está do teu lado agora. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Agora é você e Deus. Você tem fome do quê? Pensa nos teus dias, nos teus últimos dias, na tua agenda, na tua semana. Quanto tempo tem sido dedicado ao aperfeiçoamento pessoal, ao amadurecimento, ao conhecimento das Sagradas Escrituras, para que a gente possa viver, como o irmão Mauro disse, essa esperança viva. Não um testemunho terceirizado de alguém que diz que tem vivido coisas com o Senhor. Não, você na tua casa, você com teu esposo, com tua esposa, você com os teus filhos, você no seu trabalho. Quando a gente faz essa análise do quanto tempo tem investido na presença de Deus, a resposta do que nós temos fome vem facilmente à nossa mente. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração pessoal. Se você percebe que não tem vivido tudo aquilo que o Senhor tem para você, enquanto servo, enquanto filho, enquanto cristão, um pequeno Cristo espalhado na sociedade, faz a tua oração agora para Ele. Pede capacitação do alto. Reconhece que não tem vivido, não tem investido o tempo para que a gente possa ser aperfeiçoado. Reconhece que várias atividades têm sido prioridade na tua vida e a comunhão com o Pai Celeste tem ficado em segundo, terceiro plano. Fala com Ele: Pai, me perdoa, me ajuda nesse processo. Me ajuda a retomar uma regularidade na tua presença. Me ajuda a parar de arrumar desculpa para as coisas que eu não faço com o Senhor. O que eu quero é provar do sobrenatural, eu quero provar do extraordinário contigo. Deus amado, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Nós entendemos, Pai, que essa palavra vem com uma exortação do teu Espírito a cada um de nós, Deus, nos desafiando a realmente viver com mais intensidade e intencionalidade aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, não permita que a gente viva no raso, na superficialidade, sendo que o Senhor tem tanto para cada um de nós, Deus. Pai, eu peço em nome de Jesus que a nossa vida realmente possa impactar pessoas, não por causa de nós, mas por causa do Senhor que habita em cada um de nós, o Teu Santo Espírito se manifestando. Pai, eu peço em nome de Jesus que a partir dessa noite nós tomemos decisões ao Teu lado e que a gente realmente venha buscar a Tua presença por quem Tu és e não por aquilo que o Senhor pode nos dar. Pai, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade e nos consagramos ao Senhor para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Quão grande
pastor Eduardo vai estar aqui na frente. Se você quiser que ele ore por você, vem aqui à frente, fale com ele e deixe Deus tocar na sua vida. O irmão Valmir também vai estar aqui na frente. Se você quiser que eles orem por você, se você estiver entregando a sua vida, creia nisso. Vamos entoar essa música com esplendor. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a glória pra luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele o tempo está em suas mãos, o princípio e o fim, o princípio e o fim. O grande Trino Deus, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Amém. Vamos orar. Amém. Feche seus olhos. Deus querido, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus. É com o coração grato mesmo, cheio de gratidão que todos nós aqui estamos, por tudo que o Senhor fez, Pai. Pela Tua presença que é real no nosso meio, pela Tua presença que nós podemos sentir, Pai, aqui no nosso meio, pela palavra que o Senhor ministrou nos nossos corações nesta noite, pelos louvores entoados, por tudo que o Senhor falou conosco, Pai. É certo que todos nós sairemos daqui cheios, Pai, cheios do Teu Espírito, cheios de esperança. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque tudo aquilo que nós esperávamos receber nesta noite, eu tenho certeza, Pai, que nós recebemos, Pai. Eu oro, meu Deus amado, para que o Senhor abençoe a Tua igreja para mais uma semana, Pai. Que saímos daqui, Pai, prontos, Pai, para
sair como luz, Pai, no mundo, como sal na terra, fazendo a diferença, Pai. Meu Deus, usa-nos, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, como Teus filhos, como Teus servos, Pai, neste mundo. Pai, obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor continuará fazendo, Pai. Eu oro, Deus amado, para que o Senhor vá de encontro àqueles que não puderam vir, Pai. E abençoa cada um deles, meu Deus, que na próxima semana, que no próximo domingo, nós possamos estar com esse templo cheio de pessoas para Te adorar, para Te glorificar e para receber tudo aquilo que o Senhor já tem reservado para aquelas pessoas que virão no próximo domingo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E nós oramos no Teu poderoso nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode se assentar. Nós ouvimos hoje o pastor falando sobre tempo de amadurecer. E que a gente tem que se alimentar do pão da vida. Lucidélia coloca para nós o nosso convite, nos amadurecer. E nós queremos fazer um convite para você estar aqui domingo que vem, para o nosso Café com Palavra. 6h30. Quem chegar aqui 6h30 vai poder saborear um café, um delicioso café. Nós vamos estar aqui reunidos em família e domingo que vem você está sendo convidado para ter esse tempo de amadurecer, esse tempo de se alimentar da palavra de Deus. Domingo que vem nós vamos começar a nossa EBD, Escola Bíblica Discipular. Você é nosso convidado. Vamos ter classe para criança, classe dos jovens, classe dos homens, das mulheres. Vai ter classe para casais também, se assim vocês quiserem. Mas o nosso convite para você, domingo que vem, 18h30. Quem chegar aqui 18h30 vai saborear um delicioso café. E logo em seguida a gente vai saborear do pão da vida que é Jesus. Nós vamos poder juntos conversarmos e aprender um pouquinho mais e trabalhar nesse discipular, nesse crescer, nesse frutificar. Venha, você é nosso convidado. Você que está aí no Face, venha também. Você é nosso convidado. Domingo que vem, 18h30, vem tomar um cafezinho aqui. Tem uma cadeira aqui esperando por você. Venha também, tá bom? Estenda a sua mão. Vamos ter mais uma oração. Coloque agora diante de Deus. Talvez alguma coisa que você precise para essa semana. Talvez aquilo que Deus falou no seu coração, de se alimentar diariamente. Peça para Deus. Deus, me ajude a me alimentar diariamente. Estenda a sua mão agora. Teu momento com Deus. Deus, os teus filhos estão aqui na tua casa, Pai, com as mãos estendidas, pedindo que o Senhor derrame as tuas misericórdias, a tua graça, a tua paz sobre cada um de nós. Deus, olha para os nossos corações e atende lá o mais profundo, segundo o seu querer, Senhor. Que possamos entregar a nossa vida nas tuas mãos, certos de que o Senhor é soberano, de que na força do Espírito Santo nós vamos continuar a caminhar, vencendo a cada dia contigo, a cada dia mais maduro na tua presença, ó Deus. Olha para cada coração que está aqui nesta hora, Senhor. E assim nós encerramos o nosso culto com o coração grato e começamos o culto diário contigo, dos portões para fora. Continuamos no culto contigo, ó Pai, para ouvir a tua palavra todo dia, que as tuas misericórdias se renovem a cada manhã, nas nossas vidas e na nossa família. É no nome de Jesus que oramos e agradecidos. Amém. Amém? Deus abençoe a cada um. Nós temos bastante visitantes. Muito obrigado pela visita de cada um de vocês. Venham mais vezes, mesmo quando o pastor Eduardo não estiver, venham mais vezes. Mas, pastor Eduardo, seja bem-vindo, venha sempre. Nós vamos lá para Almirante Tamandaré fazer uma viagem missionária. O pastor Eduardo é o pastor lá na nossa missão
em Almirante Tamandaré, aquela que a gente já foi uma vez e que agora em junho nós vamos de novo, acho que é junho. Enfim, nós vamos de novo lá fazer um impacto evangelístico lá. Amém? Deus abençoe a cada um, boa semana. Quarta-feira, 7h30 da noite e domingo, 18h30. Esperamos por você.